Olá pessoal, tudo bem? Eu tô aqui no quartinho da Laura, da minha filha. Depois, no final do vídeo, vou mostrar um pouquinho pra vocês das coisas que eu tenho aqui já pronto. E eu tô muito atrasada com esse vídeo, porque minha ideia era fazer um vídeo de segundo trimestre e de terceiro trimestre, só que eu já tô no final do terceiro trimestre. Essa semana eu completo 38 semanas. Então eu vou reunir as principais informações do segundo trimestre e do terceiro, para já postar um vídeo só para vocês e compartilhar todas as minhas experiências, que esse é o objetivo do vídeo, né? Para que vocês tenham noção de como as coisas são, pelo menos como foram comigo. Não quer dizer que vai ser igual com todo mundo, né? E assim, em primeiro lugar, relembrando, para quem não sabe, eu fiz um primeiro vídeo contando de quando eu descobri que estava grávida, como é que foi. Eu engravidei aqui em Portugal, já estava morando aqui. E aí comecei meu pré-natal pelo público e expliquei um pouquinho lá naquele vídeo. Então quem tiver mais interesse pode voltar lá naquele vídeo, eu vou colocar ele na descrição. E relembrando que eu não tenho autorização de residência ainda, estou aguardando. Então por conta disso eu também não tenho médico de família. E ou seja, o que quer dizer? Que eu não tenho médico para eu ser acompanhada periodicamente, né? Como funciona aqui. Só que até então, isso tem grandes cidades aqui em Portugal que as pessoas também não têm médicos de família, inclusive portugueses, pessoas com residência, porque aquela unidade de saúde já está muito cheia e não aceita novos utentes, que eles chamam de pacientes, né? Então, não é só pelo fato de eu não ter residência, né? Claro que na minha cidade, onde eu moro aqui, que é uma aldeia, é mais... na população menor, se eu tivesse residência, eu teria direito a um médico de família. Mas a maioria dos lugares aqui também, muitas pessoas não estão conseguindo ter. Só que isso não me impediu de ter uma consulta, de fazer meu pré-natal, conforme eu vou explicar pra vocês. Então, gente, eu tô fazendo todo o meu pré-natal aqui, né, pelo hospital público. No último vídeo eu até expliquei que comecei a fazer pelo particular também. Eu ia em algumas consultas pelo particular. E realmente eu aconselho muito fazer isso, porque inclusive pessoas que têm médico de família também vão ao particular, porque lá a gente consegue ver mais o bebê, fazer sempre uma ultrassom quando vai às consultas, enfim, e isso é muito importante, né, nos primeiros meses pra gente que tá super ansiosa, curiosa, quer saber se tá tudo bem com o bebê. E quando a gente vai nas consultas básicas da unidade de saúde, eles, assim, algumas médicas escutavam o coração da minha bebê, outras não, então assim, depende, né? E eu sempre vou às consultas por meio de uma consulta aberta, pelo fato de eu não ter médico de família, né? Então essa consulta aberta a gente sempre tem que ir nos primeiros horários de manhã, na unidade de saúde, e pedir um atendimento, uma consulta aberta, tipo um encaixe, funciona como um encaixe, né? E aí eles sempre me colocam pro horário da tarde, final da tarde. Eu vou de manhã cedinho, umas 8 horas, e eles me encaixam pra tarde. Só que o problema dessas consultas abertas é que essas consultas, elas são de 10 minutos, é um encaixe, é uma emergência, né? E grávida não pode ter uma consulta assim de 10 minutos, porque a gente tem que passar primeiro com o enfermeiro, e o enfermeiro que colhe as primeiras informações. Eles sempre dão um copinho pra gente fazer xixi, pra ver se tem algum sangue na urina, açúcar, se tem algum problema, né? Eles olham lá na hora, eles pesam, eles geralmente medem a barriga, auferem a pressão, e vai escrevendo no boletim de grávida, né? Todas as informações eles colocam lá. Então perguntam como tá a gravidez, se tá com inchaço, se não tá, e eles colocam tudo no boletim de grávida pra gente ser encaminhada pro médico e o médico já saber mais ou menos do que se trata, né, o que tem. Enfim, durante esses 9 meses, né, que ainda não estão completos, eu passei por muitos médicos diferentes, pelo fato de eu não ter um médico só, mas graças a Deus eu não tenho nada do que reclamar, fui super bem atendida, é muito burocrático, passei por muitas coisas burocráticas, como eu disse, não foi fácil, às vezes eu ia lá e não queriam marcar consulta pra mim com o enfermeiro, porque diziam assim, se uma consulta aberta, não tem como eu te colocar com o enfermeiro. Aí eu explicava, olha, conversava com eles.
pois eu não tenho médico de família, eu tô grávida, tô fazendo meu acompanhamento aqui, e eu preciso passar com o enfermeiro. Só que aí eu ficava na boa vontade da pessoa que estava ali na recepção, dela marcar ou não pra mim, entendeu? Graças a Deus, mesmo assim, sendo burocrático, tendo que ir lá discutir, nunca tive problema de não ser atendida. Graças a Deus, sempre fui atendida. Mas é muito burocrático, gente, gera um pouquinho de estresse nesse sentido. Mas como era só uma vez por mês, e olhe lá, né, então tudo bem, porque eu também tava indo no hospital particular, nas consultas particulares também. Então eu vou à médica, no público, e aí ela, na verdade, no público eu tava indo só uma vez a cada trimestre, né? Fui uma vez no primeiro pra pegar as análises, e aí, na verdade, quando as análises ficaram prontas, voltei lá. Aí depois, no segundo trimestre, já fui com as análises prontas, que eles tinham dado pra eu fazer. Agora, no terceiro, que eu tô sendo acompanhada mais pelo público do que pelo particular. Porque quando chega agora no terceiro trimestre, são muitas coisas que eu acho muito mais importante ser acompanhada pelo hospital público do que pelo particular, né? Até porque quando chega nas 35 semanas, mais ou menos, eles te encaminham para o hospital que você vai ter bebê para você começar a ser atendido por lá. Então não é nem mais no centro de saúde, né? Só que eu vou explicar para vocês quando eu chegar na parte de terceiro trimestre. Então no segundo trimestre, gente, que foi a parte que eu parei, eu fiz aquele exame de curva glicêmica, se eu não me engano, que é para poder fazer aquele rastreio de diabetes, né? Saber se a grávida adquiriu uma diabetes gestacional. É aquele temido exame que tem que tomar aquele líquido doce, horrível. E assim, quando eu vou nessas consultas abertas, eu vou por meio do meu número de utente, que é o número provisório, mas eu sempre sou atendida pelo meu número de utente, que é meu número de paciente, né, do hospital. E aí eu apresento lá, a médica insere no sistema e sempre libera os exames para mim gratuitos. Eu sempre fiz todos os meus exames de ultrassom, de sangue, todos eles gratuitos. Sai lá com isenção, porque grávida tem isenção desses exames, né? Graças a Deus. E aí a médica me pediu, aí eu fiz o primeiro, não tinha diabetes, graças a Deus, não deu nada. Me pediu a ultrassom, a ecografia, se eu não me engano, ela é de 20 a 22 semanas que faz. E nessa a gente já consegue descobrir o sexo do bebê, se ele estiver numa boa posição, né? Só que eu já consegui descobrir por meio do particular, com 17 semanas. A primeira ultrassom que eu fiz, com 13 semanas, que foi lá no hospital, a médica já tinha dado um palpite de ser uma menina, né? Mas ela falou que não era certeza, até porque era muito pequeno, não dava pra ela dar certeza, mas era um palpite do desenvolvimento do órgão. Depois, com 17 semanas, eu fui no particular, na consulta, e a médica falou, é uma menina, né? Aí me garantiu que era uma menina. Depois, quando eu fui fazer a ultrassom pelo público, realmente deu que era uma menina. Até hoje eu morro de medo de chegar na hora falarem que é menino, e eu tô com o quarto todo feito pra menina, gente. Eu acho que é um medo que toda grávida tem, né? Mas nisso fiz também esse exame de diabetes, deu tudo bem, tudo certo. Depois que a gente faz essa ultrassom morfológica, eles aplicam uma vacina chamada vacina da tosse convulsa. É uma vacina obrigatória. Claro que ninguém é obrigado a nada, né? Mas ela é imprescindível a grávida tomar. Eu não tomei a vacina da gripe, não tomei a terceira dose do Covid, por opção minha, eu não quis. E também ninguém disse que era obrigatório, ninguém me obrigou. Elas só perguntaram se eu queria tomar. Só que essa da tosse convulsa não, ela é imprescindível porque tem que tomar. É uma vacina específica daqui e é muito importante pro bebê, né? Então, assim, estando tudo bem com essa ecografia de segundo trimestre, ultrassom, eles te aplicam no próprio centro de saúde, as enfermeiras te aplicam essa vacina, enfim. No segundo trimestre também, a enfermeira já te encaminha para as aulas de parto, caso você tenha interesse em fazer, né? Só que o que acontece? Comigo, eu só fiquei sabendo dessas aulas de parto com 28 semanas. E a enfermeira me encaminhou com urgência, porque a outra enfermeira não tinha me falado disso, né? E aí ela falou, você já tá na hora de fazer, eu não sei dizer pra vocês com quantas semanas são,
mas eu acredito que com 20 e poucas semanas já começa a fazer essas aulas de parto. E aí ela já me encaminhou, tinha me encaminhado para uma turma, só que essa turma ela já estava em andamento em novembro, né, do ano passado. Já estava em andamento e eu estava trabalhando, os horários não estavam dando para eu participar. E eu queria muito participar, porque primeiro filho, né, a gente quer viver tudo. E são aulas muito legais, é com a enfermeira, é sobre o parto, sobre a amamentação. Enfim, vale muito a pena essas aulas. E aí a enfermeira então falou que ia me colocar nessas aulas de janeiro, que ia começar uma nova turma. Só que vai terminar dia 27 de fevereiro. E eu não vou conseguir terminar o curso, né? Porque a minha bebê tá para nascer dia 16 de fevereiro. Agora falta pouco. E a enfermeira falou, mas você vai assistindo, né? Enfim, tô participando desse curso, que é uma vez por semana, são 6 aulas. E é muito legal, gente. Ensino muita coisa bacana, até porque muitas coisas aqui são diferentes do Brasil, né? No sentido do pré-natal. Cada hospital exige uma coisa, enfim. Essa questão das aulas do parto, foi a própria enfermeira que me encaminhou para isso, né? E aí, enfim, quando eu cheguei no terceiro trimestre, como eu expliquei para vocês, a partir de 35 semanas a gente começa a ser acompanhada pelo hospital. Quando eu fiz a minha primeira ultrassom, a primeira ultrassom que você faz aqui, do primeiro trimestre, ela é feita sempre em hospital, né? Você não pode fazer em clínica particular como as outras. Ela é feita dentro do hospital. E nisso, quando eu fiz, a médica perguntou se eu ia ganhar bebê lá. E na época eu falei que sim, até porque era mais perto da minha casa, fica 20 minutos daqui de carro, eu queria um hospital que fosse mais perto mesmo. Aí nisso a carta já chegou pra mim, eles agendaram já, a médica já pré-agendou uma consulta com 36 semanas e a carta chega em casa te avisando. Porém, pra quem a médica não perguntou, pra quem não passou por isso, quando você vai nas últimas consultas no centro de saúde, a médica também pergunta se você já está sendo seguida pelo hospital e qual hospital que você vai ser seguida, né? Enfim, o que foi que aconteceu comigo? A médica falou, você já recebeu a carta do hospital? Eu falei que não. Então eu vou encaminhar para eles entrarem em contato com você marcando uma consulta, porque a partir de agora você vai ser encaminhada lá. Você vai ser atendida lá. Isso eu tava com 34 semanas. Então ela me passou os últimos exames, a ultrassom. Essa última ultrassom é muito importante porque a gente vê o peso do bebê, a gente vê a altura, vê como que tá o desenvolvimento, né? É pelo peso que eles sabem se tá tudo bem. Enfim, quando eu fiz, eu tava de 30 semanas, a minha bebê tava com 1,7 kg. E a médica falou que tava até 12% acima do peso, que isso era bom, não era ruim. Só que desde então eu não sei qual é o peso dela, porque eu fui numa consulta já no hospital, de rotina, fiz aquele exame do cotonete, né, que é feito no terceiro trimestre também. No próprio consultório médico ele me explicou sobre o que se tratava, perguntou se eu tinha sido orientada. Uma coisa que eu acho legal é que assim, esses exames, a maioria dos médicos e enfermeiros sempre me perguntam se eu tô sabendo do que se trata. Sabe, eles compartilham comigo, tipo assim, pra eu estar orientada, pra eu não ser pega de surpresa. Então ele falou, olha, esse exame você sabe pra que serve, né? Pra isso, pra isso, pra isso. Sabe, tipo, foi muito, muito legal. E aí ele colheu meu exame, o resultado acredito que vai ficar pra próxima consulta, que agora com 38 semanas, né? E agora com 38 semanas eu vou fazer aquele exame do CTG, que é aquele da cinta que coloca na barriga, para ver os movimentos do bebê, para ver as contrações, enfim, né? Que ele é a partir de 37 semanas, o meu vai cair com 38. E é isso, gente, de agora em diante, assim, as próximas consultas do hospital, eu vou falar junto com a minha experiência do parto, né? Porque já conto tudo de uma vez, mas por enquanto tem sido bem tranquilo. O único ruim é que nessa última consulta eu queria que eles vissem o peso da bebê, porque eu tinha curiosidade para saber com quanto ela tava, já que a última vez que eu vi eu tava de 30 semanas, né? Só que o médico não quis calcular, ele falou que não se calcula porque eu não tenho diabetes, não tenho nenhuma comorbidade, então não valia a pena calcular o peso nessa altura, né? Enfim, ele não quis calcular, mas eu queria muito saber como seria. Vou perguntar na próxima consulta também para ter uma noção.
E é isso, gente. As maiores informações são essas mesmo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me mandar mensagem aqui ou no Instagram que eu vou responder vocês. E que vocês tenham uma boa hora, né? Para as gravidinhas que estão vendo esse vídeo. Assim como todo mundo fala pra mim. E vou mostrar um pouquinho do quarto dela pra vocês. Olha, gente, esse é o quartinho dela. Essa parede eu fiz com a minha mãe. A gente improvisou, né? Olha, esse bebê conforto aqui em Portugal é obrigatório levar para o hospital para poder sair com o bebê. A gente não pode sair com o bebê sem esse bebê conforto que eles chamam de ovo, né? Baby cock, enfim. Precisa dele para poder sair com o bebê do hospital. Aqui é o guarda-roupa dela, que já veio embutido no apartamento. As roupinhas, fralda. A gente vai tentando se organizar o máximo que pode, né? Aqui coloquei algumas roupinhas assim, conjuntinhos, dobradinho. Aqui tem algumas mantinhas, toalhas, as touquinhas, gorro, né? Enfim, gente. Aqui tem a parte da banheira. A banheira eu comprei na promoção, lá no Continente. Só tinha dessa cor e aí eu fiquei com ela mesmo, né? Eu paguei 69 € nessa banheira. Aqui eu fiz um cantinho com algodão, cotonete, pra poder trocar a fralda dela, né? Deixando assim porque pode pegar poeira. Essa aqui é a bolsa maternidade. A de cima é a dela, tá com as coisas dela, e a de baixo é a minha. Eu fiz, gente, com base na lista que o hospital me deu. O que eles colocaram na lista que tinha que levar, tá aqui. Alguns hospitais pedem para levar uma bolsa pro bloco de parto e depois a bolsa definitiva com as outras roupas, depois que tem o bebê. Só que no hospital que eu vou ganhar ela, não me pediram nada disso. Explicaram lá na lista e eu fiz conforme a lista. Aqui tá todas as roupinhas dela, o que pediram, produtos de higiene, fralda, e embaixo estão as minhas.